Bíblia de Jerusalém. Primeira Epístola de São Pedro. Endereço e saudação. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros da dispersão, do Ponto, da Galácia, da Capadócia, da Ásia e da Bitínia, eleitos segundo a presciência do Deus Pai, pela santificação do Espírito, para obedecer a Jesus Cristo e participar da bênção da aspersão do seu sangue. Graças e paz vos sejam concedidas abundantemente. Introdução. A herança concedida pelo Pai. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que em sua grande misericórdia nos gerou de novo, pela ressurreição de Jesus Cristo, dentre os mortos, para a esperança viva, para a esperança incorruptível, imaculada e imarcessível, reservada nos céus para vós, os que, mediante a fé, fostes guardados pelo poder de Deus para a salvação prestes a revelar-se no tempo do fim. Amor e fidelidade para com Cristo. Nisso deveis alegrar-vos, ainda que agora, por algum tempo, sejais contristados por diversas provações, a fim de que a autenticidade comprovada da vossa fé, mais preciosa do que o ouro que perece, cuja genuinidade é provada pelo fogo, alcance louvor, glória e honra por ocasião da revelação de Jesus Cristo. A Ele, embora não o tenhais visto, amais. Nele, apesar de não o terdes visto, mas crendo, vos rejubilais com alegria inefável e gloriosa, pois que alcançais o fim da vossa fé, a saber, a salvação das vossas almas. A revelação profética do Espírito. A respeito dessa salvação, investigaram e pesquisaram os profetas que profetizaram a respeito da graça que vos era destinada, procurando saber a que tempo e a que circunstâncias se referia o Espírito de Cristo, que estava neles, ao pronunciar os sofrimentos que haviam de sobrevir a Cristo e as glórias que viriam após. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós, administravam essa mensagem, que agora vos anunciam aqueles que vos pregam o Evangelho, no Espírito Santo enviado do céu, e ao qual os anjos desejam ardentemente perscrutar. Requisitos da vida nova, santidade do neófito. Por isso, com prontidão de espírito, sede sóbrios e ponde toda a vossa esperança na graça que vos será trazida por ocasião da revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não consentais em modelar vossa vida de acordo com as paixões de outrora, do tempo da vossa ignorância. Antes, como é santo aquele que vos chamou, tornai-vos também vós santos em todo o vosso comportamento, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. E se chamais Pai aquele que com imparcialidade julga a cada um de acordo com suas obras, comportai-vos com temor durante o tempo do vosso exílio, pois sabeis que não foi com coisas perecíveis, isto é, com prata ou com ouro,
que fostes resgatados da vida fútil que herdastes dos vossos pais, mas por sangue precioso, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, Cristo, conhecido antes da fundação do mundo, mas manifestado no fim dos tempos, por causa de vós. Por ele, vós crestes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu a glória, de modo que a vossa fé e a vossa esperança estivessem postas em Deus. A regeneração pela palavra. Pela obediência à verdade, purificaste as vossas almas para praticardes um amor fraternal sem hipocrisia. Amai-vos uns aos outros ardorosamente e com coração puro. Fostes regenerados, não de uma semente corruptível, mas incorruptível, mediante a palavra viva de Deus, a qual permanece para sempre. Com efeito, toda a carne é como erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Secou a erva e sua flor caiu, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Ora, esta é a palavra cuja boa nova vos foi levada. Portanto, rejeitando toda maldade, toda mentira, todas as formas de hipocrisia e de inveja e toda maledicência, desejai, como crianças recém-nascidas, o leite não adulterado da palavra, a fim de que por ele cresçais para a salvação, já que provastes que o Senhor é bondoso. O novo sacerdócio. Chegai-vos a ele, a pedra viva, rejeitada é verdade pelos homens, mas diante de Deus, eleita e preciosa. Do mesmo modo, também vós, como pedras vivas, prestai-vos à construção de um edifício espiritual para um sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. Com efeito, nas Escrituras se lê: Eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa. Quem nela crê não será confundido. Isto é, para vós que credes, ela será um tesouro precioso. Mas para os que não creem, a pedra que os edificadores rejeitaram, essa tornou-se a pedra angular, uma pedra de tropeço e uma rocha que faz cair. Eles tropeçam porque não creem na palavra, para o que também foram destinados. Mas vós sois uma raça eleita, um sacerdócio real, uma nação santa, o povo de sua particular propriedade, a fim de que proclameis as excelências daquele que vos chamou das trevas para a sua luz maravilhosa. A vós, que outrora não éreis povo, mas agora sois o povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Deveres dos cristãos entre os gentios. Amados, exorto-vos, como a estrangeiros e viajantes neste mundo, a que vos abstenhais dos desejos carnais que promovem guerra contra a alma. Seja bom o vosso comportamento entre os gentios, para que, mesmo que falem mal de vós, como se fosseis malfeitores, vendo as vossas boas obras,
glorifiquem a Deus no dia da sua visita. Para com as autoridades. Sujeitai-vos a toda a instituição humana por causa do Senhor, seja ao rei como soberano, seja aos governadores como enviados seus para a punição dos malfeitores e para o louvor dos que fazem o bem. Pois esta é a vontade de Deus que, fazendo o bem, tapeis a boca à ignorância dos insensatos. Comportai-vos como homens livres, não usando a liberdade como cobertura para o mal, mas como servos de Deus. Honrai a todos, amai os irmãos, temei a Deus e tributai honra ao Rei. Para com os senhores exigentes. Vós, criados, sujeitai-vos com todo o respeito aos vossos senhores, não só aos bons e razoáveis, mas também aos perversos. É louvável que alguém suporte aflições, sofrendo injustamente por amor de Deus. Mas que glória há em suportar com paciência, se sois esbofeteados por terdes errado? Ao contrário, se, fazendo o bem, sois paciente no sofrimento, isto sim constitui ação louvável diante de Deus. Com efeito, para isto é que fostes chamados, pois que também Cristo sofreu por vós, deixando-vos o exemplo, a fim de que sigais seus passos. Ele não cometeu nenhum pecado. Mentira nenhuma foi achada em sua boca. Quando injuriado, não revidava. Ao sofrer, não ameaçava. Antes, punha a sua causa nas mãos daquele que julga com justiça. Sobre o madeiro, levou os nossos pecados em seu próprio corpo, a fim de que, mortos para os nossos pecados, vivêssemos para a justiça. Por suas feridas fostes curados, pois estáveis desgarrados como ovelhas, mas agora retornastes ao pastor e guarda de vossas almas. No matrimônio. Da mesma maneira, vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos para que, ainda quando alguns não creiam na palavra, sejam conquistados sem palavra pelo comportamento de suas mulheres, ao observarem o vosso comportamento casto e respeitoso. Não consista o vosso adorno em exterioridades, como no trançado dos cabelos, no uso de joias de ouro, nem no trajar vestes finas, mas nas qualidades pessoais internas, isto é, na incorruptibilidade de espírito manso e tranquilo, que é coisa preciosa diante de Deus. Com efeito, era assim que as santas mulheres de outrora, que punham sua esperança em Deus, se adornavam, estando sujeitas aos seus próprios maridos. É o que vemos em Sara, que foi obediente a Abraão, chamando-lhe Senhor. Dela vos tornareis filhas, se praticardes o bem e não vos deixardes dominar pelo medo. Do mesmo modo, vós, maridos, sede compreensivos em vossa vida conjugal, tributando às vossas esposas a honra devida de companheiras de constituição mais delicada, co-herdeiras da graça da vida, para evitar que vossas orações fiquem sem resposta. Entre irmãos, finalmente, sede todos unânimes,
compassivos, cheios de amor fraterno, misericordiosos e humildes de espírito. Não pagueis mal por mal, nem injúria por injúria. Ao contrário, bendizei, porque para isto fostes chamados, isto é, para serdes herdeiros da bênção. Com efeito, aquele que ama a vida e deseja ver dias felizes, guarde sua língua do mal e seus lábios de proferir mentiras. Afaste-se do mal e pratique o bem. Busque a paz e siga-a, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e seus ouvidos estão atentos à sua prece. Mas o rosto do Senhor se volta contra os que praticam o mal. Na perseguição. E quem vos há de fazer mal, se sois zelosos do bem? Mas se sofreis por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não tenhais medo nenhum deles, nem fiqueis conturbados. Antes, santificai a Cristo, o Senhor, em vossos corações, estando sempre prontos a dar razão da vossa esperança a todo aquele que vô-la pede. Fazei-o, porém, com mansidão e respeito, conservando a vossa boa consciência, para que, se em alguma coisa sois difamados, sejam confundidos aqueles que ultrajam o vosso bom comportamento em Cristo, pois será melhor que sofrais, se esta é a vontade de Deus, por praticardes o bem, do que praticando o mal. A ressurreição e a descida à mansão dos mortos. Com efeito, também Cristo morreu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, a fim de vos conduzir a Deus. Morto na carne, foi vivificado no Espírito, no qual foi também pregar aos espíritos em prisão, a saber, aos que foram incrédulos outrora nos dias de Noé, quando Deus, em sua longanimidade, contemporizava com eles, enquanto Noé construía a arca, na qual poucas pessoas, isto é, 8, foram salvas por meio da água. Aquilo que lhe corresponde é o batismo que agora vos salva. Não aquele que consiste na remoção da imundície do corpo, mas no compromisso solene da boa consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus Cristo, que, tendo subido ao céu, está à direita de Deus, estando-lhe sujeitos os anjos, as dominações e as potestades. Rompimento com o pecado. Pois que Cristo sofreu na carne, deveis também vós munir-vos desta convicção. Aquele que sofreu na carne rompeu com o pecado, a fim de viver o resto dos seus dias na carne, não mais de acordo com as paixões humanas, mas segundo a vontade de Deus. Já é muito que no tempo passado tenhais realizado a vontade dos gentios, levando uma vida de dissoluções, de cobiças, de embriaguez, de glutonarias, de bebedeiras e de idolatrias abomináveis. Agora estranham que não vos entregueis à mesma torrente de perdição e vos cobrem de injúrias. Mas disso hão de dar contas aqueles que está prestes a julgar os vivos e os mortos. Eis porque a boa nova foi pregada também aos mortos, a fim de que sejam julgados como os homens na carne,
mas vivam no Espírito, segundo Deus. À espera da parousia. O fim de todas as coisas está próximo. Levai, pois, vida de autodomínio e de sobriedade, dedicada à oração. Acima de tudo, cultivai com todo ardor o amor mútuo, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Sede hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurar. Todos vós, conforme o dom que cada um recebeu, consagrai-vos ao serviço uns dos outros, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, faça-o como se pronunciasse palavras de Deus. Alguém presta um serviço? Faça-o com a capacidade que Deus lhe concedeu, a fim de que em tudo seja Deus glorificado por Jesus Cristo, a quem pertencem a glória e o poder pelos séculos dos séculos. Amém. Felizes aqueles que sofrem com Cristo. Amados, não vos alarmeis com o incêndio que lavra entre vós para a vossa provação, como se algo de estranho vos acontecesse. Antes, à medida que participais dos sofrimentos de Cristo, alegrai-vos, para que também na revelação da sua glória possais ter alegria transbordante. Bem-aventurados sois, se sofreis injúrias por causa do nome de Cristo, porque o Espírito de glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vós. Mas ninguém dentre vós queira sofrer como assassino ou ladrão, ou malfeitor ou como delator. Mas se sofre como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus por esse nome. Com efeito, é tempo de começar o julgamento pela casa de Deus. Ora, se ele começa por nós, qual será o fim dos que se recusam a crer na boa nova de Deus? Se o justo com dificuldade consegue salvar-se, em que situação ficará o ímpio e o pecador? Assim, aqueles que sofrem segundo a vontade de Deus confiam suas almas ao fiel Criador, dedicando-se à prática do bem. Admoestações aos anciãos. Aos anciãos que estão dentre vós, exorto eu, que sou ancião como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e participante da glória que há de ser revelada. Apacentai o rebanho de Deus que vos foi confiado, cuidando dele, não como por coação, mas de livre vontade, como Deus o quer, nem por torpe ganância, mas por devoção, nem como senhores daqueles que vos couberam por sorte, mas antes como modelos do rebanho. Assim, quando aparecer o Supremo Pastor, recebereis a coroa imarcessível da glória. Aos fiéis. Do mesmo modo, vós, jovens, sujeitai-vos aos anciãos, revesti-vos todos de humildade em vossas relações mútuas, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá sua graça aos humildes.
humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que na ocasião própria vos exalte. Lançai nele toda a vossa preocupação, porque é Ele que cuida de vós. Sede sóbrios e vigilantes. Eis que o vosso adversário, o diabo, vos rodeia como leão a rugir, procurando a quem devorar. Resisti-lhe, firmes na fé, sabendo que a mesma espécie de sofrimento atinge os vossos irmãos espalhados pelo mundo. Depois de terdes sofrido um pouco, o Deus de toda a graça, aquele que vos chamou para a glória eterna em Cristo, vos restaurará, vos firmará, vos fortalecerá e vos tornará inabaláveis. A Ele seja todo o poder, pelos séculos dos séculos. Amém. Último aviso. Saudações. Por Silvano, que considero irmão fiel, vos escrevi em poucas palavras, exortando-vos e testificando que esta é a verdadeira graça de Deus, na qual deveis permanecer firmes. Aqui está em Babilônia, eleita como vós, vos saúda, como também Marcos, meu filho. Saudai-vos uns aos outros com o ósculo da caridade. A paz seja com todos vós que estais em Cristo. Segunda Epístola de São Pedro. Endereço. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que receberam pela justiça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo uma fé de valor igual à nossa. Graça e paz vos sejam abundantemente concedidas pelo conhecimento de nosso Senhor. A liberalidade de Deus. Pois que o seu divino poder nos deu todas as condições necessárias para a vida e para a piedade, mediante o conhecimento daquele que nos chamou pela sua própria glória e virtude. Por elas nos foram dadas as preciosas e grandíssimas promessas, a fim de que assim vos tornasseis participantes da natureza divina. Depois de vos libertardes da corrupção que prevalece no mundo, como resultado da concupiscência. Por isso mesmo, aplicai toda diligência em juntar à vossa fé a virtude. À virtude, o conhecimento. Ao conhecimento, o autodomínio. Ao autodomínio, a perseverança. A perseverança, a piedade. A piedade, o fraterno amor, e ao amor fraterno, a caridade. Com efeito, se possuirdes estas virtudes em abundância, elas não permitirão que sejais inúteis nem infrutíferos no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas aquele que não as possui é um cego, um míope. Está esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso mesmo, irmãos, procurai com mais diligência consolidar a vossa vocação e eleição, pois, agindo deste modo, não tropeçareis jamais. Antes, assim é que vos será outorgada a generosa entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. O testemunho apostólico.
Eis porque vos trarei sempre à memória estas coisas, embora já as saibais e estejais firmes na verdade que alcançastes. Entendo que é justo despertar-vos com as minhas admoestações, enquanto estou nessa tenda terrena, sabendo que em breve hei de despojar-me dela, como aliás nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Assim farei tudo para que, depois da minha partida, vos lembreis sempre delas. Com efeito, não foi seguindo fábulas sutis, mas por termos sido testemunhas oculares da Sua Majestade, que vos demos a conhecer o poder e a vinda do Senhor Jesus Cristo. Pois Ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando uma voz vinda da sua glória lhe disse: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Esta voz nós a ouvimos quando lhe foi dirigida do céu, ao estarmos com ele no Monte Santo. A palavra profética. Temos também por mais firme a palavra dos profetas, a qual fazeis bem em recorrer, como a uma luz que brilha em lugar escuro, até que raie o dia e surja a estrela d'alva em vossos corações. Antes de mais nada, sabei disto, que nenhuma profecia da Escritura resulta de interpretação particular, pois que a profecia jamais veio por vontade humana, mas os homens impelidos pelo Espírito Santo falaram da parte de Deus. Os falsos doutores. Houve, contudo, também falsos profetas no seio do povo, como haverá entre vós falsos mestres, os quais trarão heresias perniciosas, negando o Senhor que os resgatou e trazendo sobre si repentina destruição. Muitos seguirão suas doutrinas dissolutas e, por causa deles, o caminho da verdade cairá em descrédito. Por avareza procurarão, com discursos fingidos, fazer de vós objeto de negócios. Mas seu julgamento há muito está em ação e sua destruição não tarda. As lições do passado. Com efeito, se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas lançou-os nos abismos tenebrosos do Tártaro, onde estão guardados à espera do julgamento, nem poupou o mundo antigo, mas ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, preservou apenas 8 pessoas, entre as quais Noé, o arauto da justiça, e se, como exemplo do que havia de sobrevir aos ímpios, condenou à destruição as cidades de Sodoma e de Gomorra, reduzindo-as a cinzas, enquanto livrou o justo Ló, deprimido com o comportamento dissoluto daqueles perversos, porque esse justo, que morava entre eles, afligia diariamente a sua alma justa com as obras iníquas que via e ouvia. É certamente porque o Senhor sabe libertar os piedosos da provação e reservar os injustos sob castigo à espera do dia do julgamento. Sobretudo aqueles que seguem a carne, entregando-se a paixões mundanas e que desprezam a autoridade do Senhor. O castigo vindouro. Atrevidos, presunçosos, não hesitam em blasfemar contra as glórias, ao passo que os anjos, embora superiores em força e em poder, não pronunciam contra elas julgamento blasfemo na presença do Senhor. Estes, porém, como animais irracionais,
destinados por natureza à prisão e à morte, reinjuriando aquilo que ignoram, perecerão da mesma morte, sofrendo injustiça como salário de sua injustiça. Eles julgam uma delícia o prazer do dia. Homens impuros e pervertidos deleitam-se na sua volúpia quando se banqueteiam convosco. Têm os olhos cheios de adultério e insaciáveis de pecado, procurando seduzir as almas vacilantes. O seu coração está treinado para a ambição. São seres malditos. Deixando o caminho reto, desviaram-se e seguiram o caminho de Balaão, filho de Bosor, o qual se deixou levar pela recompensa injusta, mas foi repreendido por sua maldade. De fato, uma besta muda, falando com voz humana, conteve a loucura do profeta. Esses homens são como fontes sem água e nuvens levadas pelo vento tempestuoso. A eles está reservada a escuridão das trevas. Falando jactanciosamente de coisas fúteis, procuram seduzir com as concupiscências da carne e dissoluções aquelas que apenas conseguiram fugir da companhia dos que vivem desgarrados, prometendo-lhes a liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois cada um é escravo daquele que o domina. Com efeito, se, depois de fugir às imundícies do mundo pelo conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, e de novo seduzidos se deixam convencer por elas, o último estado se torna pior do que o primeiro. Assim, melhor lhes fora não terem conhecido o caminho da justiça do que, após tê-lo conhecido, desviarem-se do santo mandamento que lhes foi confiado. Cumpriu-se neles a verdade do provérbio: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada tornou a revolver-se na lama. O dia do Senhor. Os profetas e os apóstolos. Amado, esta já é a segunda carta que vos escrevo, procurando em ambas despertar o vosso pensamento sadio com algumas admoestações, a fim de vos trazer à memória as palavras preditas pelos santos profetas e o mandamento dos vossos apóstolos, a eles confiado pelo Senhor e Salvador. Os falsos doutores. Antes de mais nada, deveis saber que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios e levando vida desenfreada, de acordo com as suas próprias concupiscências. Seu tema será: em que ficou a promessa da sua vinda? De fato, desde que os pais morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Mas eles fingem não perceber que existiram outrora céus e terra, esta tirada da água e estabelecida no meio da água pela palavra de Deus, e que, por essas mesmas causas, o mundo do então pereceu, submergido pela água. Ora, os céus e a terra de agora estão reservados pela mesma palavra ao fogo,
aguardando o dia do julgamento e da destruição dos homens ímpios. Há, contudo, uma coisa, amados, que não deveis ignorar. É que, para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. O Senhor não tarda a cumprir sua promessa, como pensam alguns, entendendo que há demora. O que Ele está é usando da paciência convosco, porque não quer que ninguém se perca, mas que todos venham a converter-se. O dia do Senhor chegará como ladrão, e então os céus se desfarão com estrondo, os elementos, devorados pelas chamas, se dissolverão, e a terra, juntamente com suas obras, será consumida. Novo apelo à santidade. Doxologia. Se todo este mundo está fadado a desfazer-se assim, qual não deve ser a santidade do nosso viver e da nossa piedade, enquanto esperais e apressais a vinda do dia de Deus, no qual os céus, ardendo em chamas, se dissolverão e os elementos, consumidos pelo fogo, se fundirão. O que nós esperamos, conforme sua promessa, são novos céus e nova terra, onde habitará a justiça. Assim, visto que tendes esta esperança, esforçai-vos ardorosamente para que Ele vos encontre em paz, vivendo vida sem mácula e irrepreensível. Considerai a longanimidade do nosso Senhor como a nossa salvação, conforme também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Isto mesmo faz ele em todas as cartas, ao falar nelas desse tema. É verdade que em suas cartas se encontram alguns pontos difíceis de entender, que os ignorantes e vacilantes torcem, como fazem com as demais escrituras, para a própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo-o de antemão, precavei-vos, para não suceder que, levados pelo engano desses ímpios, venhais a cair de vossa firmeza. Crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A Ele seja a glória agora e até o dia da eternidade. Amém.